Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, estou eu aqui para passar conteúdo para vocês do ensino fundamental, tá? Que é importante também, né, para os meus alunos aí do Fundi. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu explicar para vocês por que eu passo os dois conteúdos, né? Primeiro, você não vai ter um bom entendimento do conteúdo do ensino médio se você não ter aquela primeira base, que é o fundamental. Segundo, eu sou professora do SEJA, né? Então eu pego essas duas turminhas, eu pego alunos do fundamental e pego alunos do médio, né? E é assim mesmo, tá? Tudo junto e misturado, tá? Numa sala só. Então eu dou atenção, né, para os meus alunos do Fundi e para os meus alunos do médio, tá? Então, por isso que eu vou aqui nesse canal, tá? Passar para vocês o conteúdo, tá? Dos dois ensinos, tá? O médio e Fundi, beleza? Tá? Hoje vim aqui para falar para vocês sobre polinômios, tá? Gente, o que é um polinômio, tá? Para começar, polinômio é tudo que indica uma soma de uma expressão algébrica, tá? Mas, professora, o que é uma expressão algébrica? Eu sempre falo para vocês que nós temos a expressão numérica e temos a expressão algébrica. A numérica é aquela soma de números, de só números, né? A algébrica é aquela soma, né? Como eu falei para vocês, é uma soma de monômios não idênticos, né? Ou deixa eu explicar melhor para vocês, né? Usar a palavra que vocês, né? A fala que vocês fazem, né? Falam comigo em sala de aula. Expressão algébrica são monômios não idênticos, né? É a soma de monômios não idênticos, né? Ou seja, vai ter letras, né, variáveis, e vai ter números, né? Passei aqui um exemplo bonitinho para vocês, tá? Isso é um monômio. Mas antes da gente chegar até esse exemplo, vem aqui comigo, tá? Eu passei outros exemplos para vocês para ficar mais claro, tá? Quais são esses exemplos, professora? Aqui, olha. Primeiro exemplo é de um monômio. Por quê? Para você entender o que é um polinômio, vamos para um monômio, que é apenas tá vendo? Vocês vão ter apenas um termo, né? Ou seja, o 5x aqui é um exemplo de um monômio. Exemplo 2, ó, 5x mais 1 significa que é o quê? Um binômio, porque nós temos aqui dois termos, né? Certo? Trinômio, fica bem óbvio, né? Porque nós temos três termos, né? X ao cubo mais x mais 5x mais 1, tá? E aí, o que dá um monômio? É quando a gente junta tudo isso, a gente tem o quê? Um monômio, tá? Então, é um exemplo bem legal, um exemplo fácil para vocês do que é um monômio, tá? Outro exemplo que eu vou passar para vocês, tá? Lembrando que isso é uma introdução de monômio. É claro que ele vai muito além disso, pessoal, tá? Mas eu tô passando apenas aquela introdução para sempre que você iniciar, né, uma soma algébrica em que contém polinômios, monômios, trinômios, você lembrar dessa aula aqui, tá? Então, para fácil entendimento de vocês, lembra que em algum momento eu falei para vocês em sala de aula, nas nossas aulas expositivas, tá? É importante vocês saberem que hoje o nosso CEJA, nós temos aulas expositivas, que são aqueles encontros, aqueles momentos em que a gente dá aula prática para os alunos, tá? Hoje, né, eu tenho de 2 a 3 aulas ao mês, tá? Práticas, com os nossos alunos, em que sempre, né, vocês sabem disso, que sempre eu estou pedindo encarecidamente para vocês comparecerem às aulas. Não tem desculpa, pessoal, porque nós temos
aula da manhã, das 8 às 11h45. Nós temos aula à tarde, que vai das 16 às 17h45. Essa é menorzinha, tá? Mas para quem tem esse horário disponível, não pode deixar de comparecer, que é muito importante aí para a compreensão e ajuda muito na prova de vocês, né? E temos da noite, que é das 19 horas até as 21h15, tá? É muito importante que vocês compareçam, tá? A gente sabe que quem tá no CEJA, né, é um tipo de aprendizado mais rápido, né? Mas não significa que não possa ser rápido e de qualidade, não é verdade? Né? Eu, pelo menos, tento fazer o máximo aí para vocês saírem, receberem o certificado de vocês com o máximo de conhecimento possível, principalmente aqui na nossa área, né, de matemática. E é isso, tá? Então, eu passei um novo exemplo para vocês. Vamos recapitular aqui rapidinho, tá? Então, eu estava falando para vocês sobre monômio. Para vocês entenderem sobre monômio, vocês têm que saber que para termos um monômio, é necessário que a gente tenha a junção, né, de monômios não idênticos, que aí se forma aí os nossos polinômios, tá? Monômios, para quem não ficou claro, é quando a gente só tem um termo. Binômio é quando a gente tem dois termos. Trinômio, três termos, tá? E juntando tudo isso, né? Tudo junto e misturado, nós teremos então o nosso polinômio, certo? Lembra que eu falei para vocês que na matemática nós sempre damos nomes aos bois? Chegou o momento, tá? No polinômio, isso vocês vão ver que em qualquer outra expressão, qualquer outra soma, esses nomes também existem, tá? Então, em alguns momentos eu vou falar para vocês, em outros eu vou falar da forma que vocês entendem melhor, tá? O importante é vocês assimilarem tudo isso na cabecinha de vocês, tá bom? Então, olha só. Os nomes aos bois que eu quis dizer para vocês, lembra que eu falei agora há pouco para vocês dos nossos monômios, binômios e trinômios? Mas as nossas letras aqui junto com o número, eu já falei até mesmo em aulas anteriores para vocês, que essas letras a gente dá nome do quê? De variáveis, tá? São as nossas variáveis dos nossos polinômios, monômios, binômios, trinômios, enfim, tá? Coeficiente. Pessoal, alguém sabe o que é coeficiente da expressão? Parabéns! De tanto que eu falo, vocês finalmente acertaram. O nosso coeficiente, pessoal, é o número que está ao lado da variável, tá? Esse é o número. Nosso exemplo aqui, o 5, né? Ele é o nosso coeficiente. E o nosso termo independente? Alguém sabe o que é um termo independente? Acertaram, parabéns. Nosso termo independente é o número que fica aqui sozinho, olha. Tá vendo? Ó, nesse meu termo, x ao cubo mais 5x mais 1. Quem é o nosso termo independente aqui? É o mais 1. Acertaram, tá? O grau, eu já falei para vocês, né, que o grau da expressão, né, que a gente chama de grau, é o maior grau daquela expressão. No nosso caso aqui é o 2, porque lembra que aqui também tem um grau, que se não tem nada é porque tem um número 1. Então, o nosso maior grau dessa expressão é o número 2, tá bom? Essa nossa aula fica por aqui, tá? Mas qualquer outra dúvida que vocês tenham, mande aqui no nosso canal, tá? Ou presencialmente, tá? Lembrando que eu estou no CEJA todos os dias, né? Da 1 da tarde até as 10h45 da noite, tá? Que é o nosso último horário, tá bom? É importante demais que vocês tirem as dúvidas de vocês. Afinal, eu estou aqui para isso, né? Para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu espero ter ajudado vocês nesse momento, tá? Sobre polinômios.
futuramente, né, nos próximos vídeos, eu vou passar um exemplo maior de polinômio, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau!